boa noite, bem-vindos. Tudo bem com vocês? Olá. Tudo bom? Tudo é bom? Bem-vindos. Vamos ler mais um capítulo do livro Coragem, número 33, chamado Ainda Quando. Vamos aguardar vocês chegarem aí, o convidado chegar também. Vamos dar os aviões. Vamos começar aí. Estudar mais um capítulo. E o capítulo de hoje tá bom. Tá bom. Vamos lá, já chegou o convidado aí. Vamos aguardar um minutinho, o pessoal chegando. Vamos aguardar um minutinho só. Olá, Mari, bem-vinda. Vou chamar o convidado pra gente começar. Vamos lá? Olá. Quanto tempo, querido? Boa noite. Boa noite, Babi. Boa Meus noite a óculos todos. novos, meus óculos novos. Tô vendo, tô percebendo, já percebi. O que a É, tecnologia não faz, né? A tecnologia é, realmente filtro às vezes facilita muito. ajuda bastante, viu? É verdade. Como é que você está aí, querido? Me conte. Tá tudo em paz, Babi. Por aqui tá tudo em paz. Tudo na plena harmonia, graças a Deus, né? Graças a Deus. E o engraçado foi agora, que eu sempre faço evangelho lá no domingo e na segunda, às 8 da noite. Eu fiz agora. E o evangelho cai justamente o conteúdo da live de hoje, né? A Capítulo espiritualidade 15. aí Foi o capítulo 15, foi foi? a caridade material e moral. Ótimo, ótimo. Que coisa Bem em boa. cima. E eu olhei assim, eu cheguei a dar uma risada, porque a gente às vezes não confia tanto na gente, né? Quando até faz alguma, no dia a dia assim, ou até no evangelho, a gente acha que a espiritualidade não tá ali olhando por nós, não tá ali nos auxiliando, né? Mas na verdade tá, nesses mínimos detalhes aí também, né? Tá, sim, tá. Com certeza. Olha, nós somos muito observados, né? A gente nem imagina o quanto nós somos observados, É. né? A Estamos Luísa sempre. chegou aí, querido, bem-vindo. Bom, querida, você pode se apresentar aí, seus trabalhos. Jaziel, seja bem-vinda. Seus trabalhos aí que você faz, as lives, as vibrações, não é? Pode ficar à vontade. Bom, gente, boa noite a todos, né? Eu sou da cidade de Ribeirão, no estado de Pernambuco. Não é São Paulo, não, viu? É Pernambuco mesmo, né? Faço parte da Fraternidade Espírita Casa do Caminho, aqui em Ribeirão, né? Estamos parados desde o ano passado, né, que a gente está parado, mas parado a casa, né? A casa não está com trabalhos presenciais, mas a gente não parou não, né? Nós continuamos trabalhando virtualmente, né? E por incrível que pareça, nós estamos trabalhando agora mais do que antes que trabalhávamos presencialmente, né? Na nossa casa, por exemplo, a gente tinha atividades todos os dias, né? Todos os dias a gente estava lá trabalhando, né? Mas era uma vez só no dia, né? E hoje a gente tem trabalho praticamente todos os dias, É. virtual, né? E tem dias que eu trabalho, eu tenho 4 compromissos, por exemplo, né? De manhã, de tarde e 2 à noite, por exemplo, né? Então, olha, imagina que nunca imaginei, né? Que poderia ser desse jeito, né? Mas aí a gente está, né? Agora trabalhando virtualmente, fazendo essa divulgação da doutrina espírita, né? Também auxiliando virtualmente, muitos trabalhos de auxílio, né? Às criaturas virtualmente. A gente tem um trabalho que você também participa, né, Babi? É, É, é o trabalho da vibração, que a gente faz isso. às 10 da manhã e às 22 Isso. horas. Muito É um bom. trabalho muito importante,
que nos faz muito bem e que Melhora ajuda bastante. muitas pessoas, né? Ajuda muitas pessoas, tem ajudado muitas pessoas, né? Esse É. trabalho, eu digo às pessoas, né, que foi um presente mesmo que a gente recebeu, né? Nós que fazemos parte desse trabalho, um grande presente, né? Porque esse trabalho tem um significado muito importante na vida de cada um de nós, né? Que estamos ali trabalhando, se doando para o nosso próximo, né? Muitas vezes a gente nem sabe para onde é que essas vibrações vão, né? Mas em algum Uhum. momento a espiritualidade leva essas vibrações e chega a um irmão nosso, né? Chega a um amigo e ali, olha, aquilo faz um diferencial na vida da criatura, né? Porque a gente sabe, gente, olha, é experimento científico isso, experimento da ciência mesmo, né? Da ciência materialista, né? As pessoas que fazem, as pessoas que fazem prece, ou aquelas pessoas que recebem prece e estão doentes, elas se curam mais rapidamente do que aquelas que não fazem e nem recebem prece. É um experimento científico, né, que foi feito na PUC de Campinas, né? A Universidade de Campinas, né? Fizeram esse experimento e realmente foi comprovado, né? Então, por isso que quando você faz uma prece para alguém que está doente, né, aquela prece chega àquela pessoa, né, e vai ter um diferencial na cura daquela criatura, né? Então a gente faz esse trabalho de vibração, né? Participamos de alguns estudos, né? A gente na nossa carta tem dois estudos, né? É quinta e sexta, é o livro do Céu e do Inferno e a Gênese, né? Quinta e sexta-feiras a gente faz esses estudos, né? E participamos também de outros estudos de outras casas, né? Temos também uma participação em um estudo com os brasileiros que são residentes nos Estados Unidos, né? Esse estudo acontece na quinta, na sexta e no sábado. É muito bom esse estudo, né? Eles gostam muito, né? Porque a doutrina espírita aqui no Brasil é muito divulgada, né? Diferentemente dos outros países, né? Então, lá nos Estados Unidos, só os brasileiros mesmo, né? Quem divulgam, né? Então, quando alguém do Brasil está participando com eles, eles gostam muito, né? Eles acham muito bom alguém do Brasil, né? Então, eu estou sempre com eles lá nas quintas, na sexta e no sábado. A não ser que tenha alguma live, quando acontece de ter alguma live na quinta ou na sexta, aí é que eu não participo com ele, né? Mas geralmente eu estou esses 3 dias com eles lá, de estudo, né? E sempre sempre aparece trabalho, né? Nunca está faltando, a gente está sempre em atividades, por essa doutrina que nos faz tão bem, né? Que nos tem dado tantas alegrias na nossa vida, né? Então, é o mínimo que a gente pode fazer por ela, né? Essa divulgação, essa entrega, né? Que a gente pode fazer. Ótimo. Muito pouco trabalho, gente. Pouco trabalho. Bem-vindos aí, quem chegou. Linda Mi, Carol, Lúcia, Glicélia e Silvia. Bem-vindos ao Encontro Espírita. E vamos ler mais um capítulo do livro Coragem, número 33. Ainda quando? E aí, gostaria de fazer a prece final, a inicial, como é que é aí? Não sei quem diz aí, para mim, tanto faz, Pô, eu tanto posso fazer a faz. final, então. Convidado Então, vou aí, faz a inicial. fazer. Então, gente, eu convido a todos que nesse momento, né, elevem seus pensamentos. Vamos agora, em forma de prece, agradecer por esse momento que é tão importante na vida de todos nós. Jesus amado, mestre querido, amigo de todas as horas, gratidão imensa por estarmos aqui nesse momento, servindo a essa doutrina tão importante na nossa vida. Gratidão, Senhor, por poder aprender um pouco mais nessa noite, por poder levar a mensagem dessa doutrina a todos aqueles que aqui se conectam conosco e a todos aqueles que vão também escutar depois. Derrama tuas bênçãos de paz e de luz sobre cada lar
aqui conectado. Envolve-nos, Senhor, com teu amor. Nos fortalece para a nossa jornada. Que possamos, Mestre, sempre na nossa caminhada, plantar sementes de amor, sementes de paz, sementes de perdão, para que a humanidade possa, unidas em um mesmo objetivo, trilhar caminhos fraternos em busca da harmonização do nosso planeta. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espíritos amigos. E que a tua paz permaneça sempre conosco. Que assim seja. Assim seja, bem-vindos quem está chegando por aí. Eu não consigo assinar para todo mundo, tá? O Instagram está bipolar ultimamente, mas tudo bem, acontece com todo mundo, né? Até a gente é bipolar, então faz parte. O capítulo se chama Ainda Quando, capítulo 33 do livro Coragem, quem estiver chegando por aí, tá bom? A gente está estudando aqui dia de segunda e quinta, às 8h15 da noite. E hoje nosso convidado é Amaro Brito aí, que veio nos prestigiar com seus ensinamentos, nos conhecimentos, experiências. E eu posso ler o texto todo, ou se eu quer que eu fale trechinho, Não me chame trechinho, de acho Senhor, melhor. pelo amor de Deus. Não me chame de Senhor. Esses cabelos Certinho? brancos, olha, esses cabelos brancos e essa barba não é velhice não, viu? É experiência, viu? Pronto, a Eu experiência, não, gente. Então, pois vamos chamar é. ele de tio, tio Amaro. Pronto, tio Não, Amaro do céu. tio é Aloysio já. Eu vejo você chamando o Aloysio de tio. Não tirem esse título dele. Então, pode Pronto. me chamar de você mesmo, né? Sou um aprendiz, gente. Nós estamos aqui aprendendo, né? Os aprendizes dessa doutrina. Né? Idade é relativo, gente. Idade é relativo. Até eu posso ser bem mais velha, então ninguém sabe, né? É Todos nós somos verdade, é aí. verdade. É verdade, Maria. Olha, você fica à É, vontade. Você quer ler o texto todo ou quer ler alguns vou ler fragmentos e o, a gente vai vou ler o texto falando? todo, que ele não é tão longo, né? Eu vou ler É, o texto todo e a gente vai aí fazendo as pronto. reflexões aí aos poucos, porque também não pode ter pressa, né? A gente tem que entender, estudar mesmo. Não é aquela coisa Olha, correndo, né? Tem que fazer devagarzinho, para todo mundo aqui entender. Tio é olha o Kardec. que a Luísa disse aí, olha. Nem tio, nem senhor. Mestre Amaro colocaram aqui, ó. Não, não, não. Aê, mestre, ó. Eita, mestre, eu estou muito longe, minha gente. Que é isso? Faça isso comigo, Tá bom, não. tá bom, vamos começar. Vamos lá. Ainda quando, né? Sim, meus amigos, recordemos a palavra de Paulo, o apóstolo da libertação espiritual. Ainda quando, se orássemos todos os idiomas de comunicação entre os homens e os anjos, na terra e nos céus, e não tivermos caridade. Ainda quando possuíssemos as chaves do conhecimento universal para descerrar todas as portas das grandes revelações e não tivermos caridade. Se conquistássemos as maiores distâncias, atingindo outros planetas e outras humanidades do império cósmico e não tivermos caridade. Ainda quando enfechássemos nas mãos de todos os poderes da ciência, com a possibilidade de comandar tanto os movimentos do macroscomo, quanto a força dos átomos e não tivermos caridade. Ainda quando conseguíssemos dominar a profecia e enxergar no futuro todos os passos das nações porvindouras e não tivermos caridade. Então, de nada terão valido para nós outros as vitórias da inteligência, porque sem amor permaneceremos ilhados em vossa própria inferioridade, anabilitados para qualquer ascensão à felicidade verdadeira com as bênçãos da luz. Batuíra. Vocês podem começar a fazer os comentários aí, fica à vontade. Nosso irmão Batuíra, não é? Ele faz essa mensagem em cima da mensagem de Paulo, né? Que está lá no capítulo
15, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E Paulo, ele nos traz essa mensagem mostrando a importância da caridade, né? Então, todos nós que somos espíritas, a gente já sabe da importância da caridade, né? Porque o Espiritismo, ele tem como lema, né? Fora da caridade não há salvação, né? Então, ele já nos mostra que o caminho que nós temos que trilhar é o caminho da caridade. Não é outro senão esse caminho. Então, se a gente quer alçar voos mais altos, né? Se nós queremos realmente que essa encarnação nossa dê certo, nós teremos que trilhar o caminho que passa pela caridade. Então, conversávamos certa vez com um irmão de outra denominação religiosa, né? E ele chegou em um ambiente que eu estava lendo um livro, né? E que o título falava alguma coisa sobre caridade. Aí ele fala para mim o seguinte, ele disse, olha, o que salva não é caridade, o que salva é a fé, né? Ele falou assim para mim, né? Aí eu disse, olha, a fé, ela precisa de um complemento, né? Porque a fé, só ela não vai resolver, amigo. Então, você precisa de algo mais do que a fé. A fé é importante que todos nós a tenhamos, né? Mas só ela está incompleta, né? Aí ele disse, olha, aí ele disse assim para mim, olha, se a caridade salvasse, né, e fosse tão importante na nossa vida, né, então só os ricos iriam ser salvos, porque só eles têm condições de fazer caridade, né? Aí eu disse, não, amigo, você está com uma visão totalmente equivocada da caridade, né? Todos nós podemos fazer a caridade, né? Então, qualquer pessoa, ele pode fazer a caridade, seja daquele mais humilde, que não tenha nenhum bem material, aquele mais abastado, todos podemos fazer a caridade, né? E aí ele me pediu, né, mas me explique como é que uma pessoa que não tem nada, eu digo, olha, a caridade ela não se faz apenas pelos bens materiais, né? Se você der um bom dia para alguém, é uma caridade que você está fazendo, né? Aquela energia que você manda na sua voz, né? Aquela forma de você enviar essa mensagem de bom dia, isso pode ser um diferencial na vida de alguém, né? E pode ser um ato de caridade, um sorriso é um ato de caridade. E, então eu saí explicando para ele, né? Para ver se ele entendia, né? Mas ele ficou assim redutível, né? Achando que só a fé era necessária, né? Mas nós que somos da doutrina espírita sabemos muito bem o quanto a caridade é importante para que a gente possa realmente dar certo nessa encarnação, né? E Jesus, não é, que é o nosso modelo e guia, ele foi o exemplo da caridade, né? Jesus exemplificou muito bem tudo isso, né? Então, se a gente quer realmente seguir a Jesus, não é? Então a gente tem que seguir os passos, né? Como foi que Jesus viveu, né? Como os exemplos que Jesus deixou para todos nós, né? Então Jesus, tudo que ele fazia, ele não recebia nada em troca, nada. E Jesus tinha algum bem material? Jesus não tinha nada, né? Nem o alimento do dia seguinte eles tinham, né? Então eles estavam sempre vivendo de uma forma sem nenhuma conquista material. Mas a conquista espiritual era muito grande, né? Então Paulo nos diz aí, olha, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, né, e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e o símbolo que retine, né? Ou seja, algo sem vida, né? O bronze não tem vida, né? O símbolo é aquele do sino, né? E toca no sino, não tem vida também, gente. Tá entendendo? Boa noite, Ari, tá chegando A Ari Ari chegou aí. Isso, né? Então, olha, se você, ele está querendo mostrar aí, né, a importância da caridade, o quanto é importante para todos nós trilharmos esse caminho de auxílio, né, de doação,
Então, eu me lembro, né, que assim que eu cheguei na doutrina espírita e comecei a entender a importância da caridade, né, e que a gente pode fazer caridade só com um bom dia, né. Então, quando eu ia trabalhar, né, eu ia a pé da minha casa para o trabalho, porque dava para ir a pé, né, mas tinha um certo trecho, né. E eu saía dando bom dia a todo mundo que eu encontrava, né. E eu ficava contando quantos bom dia eu dava, né, porque eu queria sempre quebrar o recorde do dia anterior, né? Então, sempre se superar, né? Então, isso é uma forma. Aí você vai encontrar alguém que não vai lhe responder, né? Alguém não vai responder o seu bom dia. E tem gente que vai responder assim, olha, até mal-humorado, né? E que, bom, tem gente que diz assim, olha, eu não vivo de bom dia, né? Você vai encontrar pessoas dessa forma aí que vai lhe responder. Mas não desista, né? Você tem que fazer a sua parte, né? É. Então, numa época que a gente está vivenciando hoje, uma época de pandemia, né? Uma época que a grande maioria está reclusa nos seus lares, né? Agora nem tanto, mas no início da pandemia todo mundo ficou com medo, né? Parece que agora perderam o medo da pandemia e aí a gente está vendo o resultado, né? O que é que está acontecendo, né? Mas numa época dessa, né, que a gente está recluso, como fazer caridade? Se a gente está preso dentro de casa, né? Mas olha, gente, esse é que é o grande momento da prática da caridade, né? Nós estamos vendo o que é que está acontecendo nos hospitais, estamos vendo o que é que está acontecendo com as famílias, né? Os nossos entes queridos partindo nem sem possibilidade até de despedidas, né? De uma forma muito triste, muito dolorosa para muitas famílias isso, né? Então, esse é o nosso momento de exercitar caridade, né? Fazer prece por esses irmãos, né? Fazer prece pelos médicos, pelos enfermeiros, por todos aqueles que trabalham em hospitais, né? Pelos enfermos, pelos doentes que estão lá nos leitos de hospitais, ou mesmo nos leitos das suas casas, né? Então, olha, ver a possibilidade que essa pandemia abriu para que nós pudéssemos trabalhar a caridade. Foi imensa, um leque imenso foi aberto aí para todos nós, né? Então, nessa mensagem de Batuíra, né, que ele já faz em cima da mensagem de Paulo, né, ele está realmente querendo nos mostrar que a caridade ela é essencial para as nossas vidas e que nós temos que realmente praticá-la a cada momento, a cada instante da nossa existência, né? Você quer falar alguma coisa, Babi? Eu estou falando, viu? Quando você quiser falar, diga aí, não é? Não, eu Eu não só posso. tô lembrando aqui do que eu falei no Evangelho, né? Por quem entrou no início aí escutou eu falando, que foi a mesma lição do meu Evangelho no Lar da agora, que foi a caridade moral, né? E material. E Isso, aí falou de várias situações em que muita gente faz uma prece pedindo algo, e esse algo chega em nossa vida e a gente faz tudo ao contrário. A gente diz que quer algo a mais, que é algo grandioso, e acha que aquilo ali não é nada. Mas ele diz ali no Evangelho que tem oportunidades, como você falou, que tem, isso. você encontra pessoas, por exemplo, você vai para um médico, você vai para a rua comprar alguma coisa, você encontra alguém na rua, conhecido ou não, dá um bom dia, não é? Porque muitas vezes, até como fiz um exemplo no Evangelho ali de uma recepcionista, muitas vezes as recepcionistas ali, os médicos estão muito cansados, muito exaustos, principalmente agora, e a gente não sabe do que ele está passando dentro do lar, se ele está vendo realmente a família ou não. Aí muitas vezes a gente é ali recebido com mau humor, com cara feia, mas a gente ali se sente, né, ofendido, não. Mas aquela pessoa ali a gente não sabe como é que ela está, o estado emocional, como é que está dentro do lar dela, se realmente ela tem filho, se o filho está bem, né? Se a mãe está bem, a gente não sabe do realmente o estado dela mesmo. E a gente se sente ali vitimizado, né, injustiçado, porque aquela pessoa ali foi grossa com você. Mas até a gente é grossa com alguém, quando alguém a gente não está bem, a gente é grossa. Às vezes a pessoa não tem nada a ver com seus problemas e você acaba descontando ali, né, aquilo em cima da pessoa, aquela energia ruim, né? É, Então a gente tem que observar esses detalhes aí. isso mesmo, né? E aí, nesses momentos, né,
é que entra a caridade moral, que você falou, não é? Porque a caridade moral, ela consiste que a gente saber calar, né? E nesses momentos, né? Quando uma pessoa diz algo que a gente não quer escutar, né? Que se fazer de surdo, né? Quando essas criaturas É. falam com a gente. Aí é a caridade moral, né? A gente as criaturas se suportarem entre si, né? Mesmo havendo essas diferenças, né? Mesmo quando alguém zomba da gente, né? Mesmo quando alguém quer nos humilhar, quer diminuir, não é? Quer pisar em cima da gente, como se diz, não é? Então, acha que é superior, não é? E nos trata de uma forma que não é muito boa de ser tratado, né? Então, é aí o momento da prática da caridade moral. Essa é a caridade mais difícil, viu, gente? Essa não é uma caridade muito fácil, né? Porque quando alguém pisa no nosso pé, né? No nosso dedo mindinho lá do pé, aí o que é que a gente faz? A gente quer logo, né? Chamar aqueles Esbravejar, palavrões ali, né? Aquelas palavras né? grandes, né? Ninguém vai dizer assim, eu vou dar para você tirar o seu pé de cima do meu, né? Não. Ninguém, Ô, querida, por né? gentileza, você poderia tirar, né? Justamente, né? Então, essa é a caridade moral, a caridade mais difícil de ser praticada, né? A caridade material, não, ela é muito fácil, né? É muito fácil você praticar essa caridade, porque é você pegar algo e doar para alguém, né? Alguém está precisando de um alimento, você vai ali, doa, né? Às vezes você tem de sobra na sua casa, né? E isso não vai custar nada para você, né? Não vai fazer nenhum diferencial. Essa é uma caridade fácil de fazer, né? Mas quando se trata da caridade moral, aí já se torna mais difícil, né? Porque nós não temos aquela forma de viver fraternalmente ainda com as pessoas, não é? E aí, muitas vezes, as pessoas nos agridem verbalmente e a gente quer revidar, né? Porque nós somos, muitas vezes, agimos pelo momento, não é? Agimos pelo momento e aí esquecemos da prática dessa caridade moral, né? Ela é difícil, mas não é impossível. Todos nós podemos praticá-la, né? Basta apenas que a gente se coloque muitas vezes no lugar do outro, né? Se fosse eu que estivesse no outro lugar, como eu queria que essa criatura reagisse, né? Então a gente vai adquirindo isso com a prática, né? Com, com o tempo, né? Com a experiência, né? É que vai nos dando isso, né? Mas quando nós somos jovens, muitas vezes a gente não quer muito saber, não quer nem saber, né, dessa caridade moral, né? Então, É. a caridade, ela tem várias formas de você praticá-la, né? Então, você pode, por exemplo, ler para alguém que não tem a visão. Isso é uma forma de você praticar a caridade, é um trabalho voluntário, um trabalho, é uma caridade também, né? É uma oportunidade muito grande, né? Você ir fazer visita nos hospitais, né? Doar brinquedos para as crianças que não têm possibilidade, né? Você já imaginou quando você doa brinquedos para as crianças? É uma alegria imensa, não é? É. Que a gente vê refletida nos olhos das pessoas. Quando você abraça uma pessoa, isso é uma forma de caridade também. Hoje a gente está podendo muito abraçar, né? Mas quando você abraça, né? Quando você aperta a mão de alguém, né? Quando você visita uma pessoa, idoso, por exemplo, né? Porque os idosos costumam ser esquecidos, né? Aí, quando você visita, né? Eu tinha uma amiga idosa, né? E eu conversava muito com ela quando eu me encontrava com ela, né? E ela me agradecia tanto. Ela me agradecia, disse, olha, muito obrigado por conversar comigo. Você não sabe o quanto eu sou esquecida, né? E aí, olha, isso, gente, é tão importante. Você conversar com os idosos, né? É muito importante, né? Doar roupas, doar aquilo que seu guarda-roupa já está abarrotado, muitas vezes tem alguém precisando, né? Roupas, sapatos, né? Então, são várias formas, gente, que a gente tem
de praticar a caridade, né? Esse ato que é tão importante da nossa vida, né? E olha, e da nossa responsabilidade como espírita, ela é bem maior. Ela aumenta pelo conhecimento que nós temos, né? Ela Isso. aumenta aqui, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, né? Allan Kardec pergunta assim, olha, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, Uhum. como a entendia Jesus? Né? Aí os espíritos respondem, todo mundo sabe dessa questão, né? Os espíritos respondem assim, ó, benevolência para com todos, né? Indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É difícil fazer isso? Não é difícil quando a gente Não, quer. não. E é fácil de decorar, viu, gente? O pessoal chama que é o BIP da caridade, o BIP, Isso. Uhum. BIP, né? Que é benevolência, indulgência e perdão, né? São três virtudes que são muito importantes na vida da gente, né? Mas muito importante, né? Porque a benevolência, né, é a característica do ser de praticar o bem, né? Então muita gente diz assim, olha, eu vou deixar de fazer o bem porque eu só recebo ingratidão, né? Aí as pessoas acham que a ingratidão é uma barreira para que não se pratique o bem. Ora, mas quando alguém pratica a ingratidão, de quem é o problema? É dele, não é que praticou a ingratidão. O bem que é praticado, nunca será perdido, né? Nós nunca perderemos o bem que nós praticamos, gente. Jamais. Né? Então, em algum momento da nossa existência, ele vai retornar para nós. Né? Às vezes a gente está com um problema, né, que a gente acha que não tem solução, e está ali, meu Deus, como é que eu vou resolver esse problema? Né? E em um determinado momento você vai tentando e consegue resolver o problema, e quando tudo passa, aí você fica fazendo uma reflexão, meu Deus, como foi que eu consegui isso, né? É incrível, eu achava que não tinha solução e agora está aí solucionado. Eu fico até me perguntando, né, quantas vezes isso não aconteceu comigo, né? E já aconteceu com muitas outras pessoas. Sabe o que é isso, gente? É aquele bem que você fez, você tinha um créditozinho lá, né? Aí chegou a hora de você resgatar aquele crédito e ele chegou naquele momento, né? Ele não vem necessariamente do jeito que você praticou, mas vem necessariamente de um jeito que você realmente precisa, né? Dependendo da sua necessidade. Né? Então, o bem nunca é perdido. Né? E a indulgência, né? É você ter clemência com as pessoas, misericórdias, né? Com os erros dos outros, as imperfeições alheias. Né? Ser misericordioso. Né? Também não é difícil de se praticar, né? Só é preciso ter boa vontade, né? Você não precisa. É, a gente tem, as pessoas têm um costume, né, de estar. Eu estou incluído, né? Ninguém está livre disso, não, né? Nós não somos perfeitos ainda, né? E até Emmanuel diz, olha, ninguém vai passar nessa existência sem falar um pouco da vida dos outros, né? E a gente fala, muitas vezes, né, apontando os erros que as pessoas têm, né? Então, isso é falta de indulgência, né? Nós não temos nenhum direito de estar fazendo isso, né? Então, praticar sempre a indulgência, né? Porque também nós temos defeitos, né? Então, para que estar apontando o defeito de ninguém, né? Mas ajudar aquela criatura, né, que precisa, para que eles possam se libertar, né? E aí vem o perdão. O perdão que é muito, mas muito importante, né? Porque que a gente pratique ele, porque todos nós iremos precisar do perdão, né? Todos nós iremos precisar. Aí Jesus respondendo a Pedro, né, disse que deveríamos perdoar 70 vezes 7, né? Ou seja, traduzindo o que Jesus estava querendo dizer, né? Perdoe sempre, né? Temos que perdoar sempre. E aí, essa é outra forma de caridade, né? Perdoar sempre, porque o E perdão, nos ele é até perdoar também, né? o perdão, ele é bom para a gente, né? Quando você perdoa, você se liberta daquela problemática, né?
Então, ele beneficia primeiro aquele que perdoa, né? Então, perdoar sempre, né? Então, não vamos esquecer nunca, gente, desse BIP da caridade, né? Que é justamente a benevolência, a indulgência e a caridade. E o perdão. Vou falar, Babi? Vou falar três coisinhas que veio na mente assim enquanto você falava. Tem que falar de você falava, né? Na parte Isso. do que você estava falando da relação às idosas, né, fazer essa visita, eu lembrei do momento em que eu faço parte da juventude de Vicente de Paulo, tem até uma página aí correndo no Instagram que eles têm. E eles fizeram uma visita há muito tempo atrás, bem antes da pandemia, de um local lá de crianças, né? Então distribuíram brinquedos, foi na época do Dia das Crianças, ou foi no Natal, não lembro. Eu só sei que distribuíram brinquedos lá, o ambiente lá, a energia dali em si, né? A gente está muito bem assistido. E a energia das crianças, eu até tenho até uma foto histórica minha, acho que eu vou colocar, vou até procurar ele e postar no Instagram, um pouco vergonha alheia, mas tudo bem. No dia que eu tava lá, que eu coloquei um chapéuzinho, um óculosinho, né, fazendo aquelas caretas minhas, mas tudo bem. Foi muito bom. E no dia que eu visitei um abrigo, aí eu nunca mais me esqueço de quando eu saí de lá, tinha uma senhora sentada na frente da porta, e ela me abraçou, ela falou comigo, me abraçou e agradeceu muito. E disse que você falou também que ela, muito obrigada por você estar conversando com você, não faz ideia do quanto ajudou. Foi acho que as mesmas palavras que ela falou para mim. Eu nunca mais esqueço, faz muitos anos isso. E essas coisas assim simples, né, ficam na nossa mente e a gente repensa um pouco mais sobre o que a gente está fazendo hoje, a atenção que a gente tem que dar, as prioridades, né? O foco que a gente tem que ter não priorizar aí só o material, né? Priorizar os dois juntos, porque o nosso corpo aí é uma via de crescimento também, não é só o espírito, né? Então os dois têm que andar juntos, então a gente tem que repensar aí o que a gente está fazendo, quais são as nossas prioridades, se são coisas fúteis, leituras um pouco mais vulgares, ou então muitos vícios, paixões, essas coisas avassaladoras que a gente busca aí, que a gente quer tudo na hora, né? Então a gente busca aí algo muito imediatista. Então a gente não aprende a ter essa paciência, esse processo aí que você falou, da reforma íntima, de até lembrei de uma parte também do evangelho que nesses momentos que você acha que você não vai, por exemplo, um adolescente, que você é um adolescente dentro do lar, e ele é um adolescente um pouco difícil ali. Então aquela sementinha que você coloca na mente dela vai aos poucos, vai modificando ela, mas você não vai mudar ela, ninguém muda ninguém. Mas aquelas palavras que você vai colocando ali, aos poucos, ela vai aos poucos ali entendendo, despertando. Então é uma semente, né? Então essa semente também é a caridade. Também tem momentos que é um pouco chato também você estar em cima da pessoa direto, mas aqui, falar no momento certo para ela. Não é assim ficar em cima, porque também, às vezes, quando a gente fica muito em cima, as pessoas não querem nem ouvir muitas vezes. Mas só em ficar do lado dela, ou dizer que está do lado dela para qualquer coisa, qualquer ajuda, já é uma caridade, né? E também eu lembrei engraçado, no evangelho de hoje foi tudo conectado, né? Na lição do livro Vinha de Luz, que eu iniciei esse domingo, capítulo 2 hoje, que fala como vives, não é? E fala exatamente de tudo que a gente faz hoje, seja dentro de trabalho, dentro do lar, tudo que a gente fizer hoje, a gente tem que fazer com caridade e com boa vontade. E falou da lição também. Se a gente não tiver caridade, não tiver amor, nada vai valer. Nada vai ter essa, né? Então foi exatamente, foi tudo conectado mesmo, entendeu? Então eu fiquei imaginando aqui da espiritualidade, da assistência que ela tem conosco, do amor que ela tem conosco, né? Essas lições. É importante a gente aprender isso tudo aqui, mas também é mais importante a gente aí se esforçar, né, para se observar mais, tentar praticar isso. Se a gente errar, recomeça de novo, porque a gente ainda é um espírito perfeito, né? Então a gente tem que aprender a se perdoar aí para continuar andando, porque eu acho que a pior coisa de você não conseguir crescer nem amadurecer é o orgulho, o egoísmo, é a culpa, remorso, angústia, isso tudo aí nos paralisa. Então a gente tem que se perdoar, né? Tem que perdoar o outro, também dar a chance ao outro, porque às vezes a gente acha que o outro nunca vai mudar.
a gente tem que dar essa chance também. Então é isso, minhas palavras aí. É isso mesmo, Babi, é isso mesmo. Nós temos que investir espiritualmente em nós, não é? Nós temos que fazer um investimento espiritual na nossa existência, né? Porque como nós estamos vivendo uma experiência física, né? Às vezes a gente esquece que somos um espírito, né? Pensamos que a gente é um corpo, né? Mas na verdade nós somos um espírito, né? E um espírito vivendo essa experiência física. Temos necessidades físicas, né? Precisamos suprir essas necessidades. Agora, não podemos deixar de também suprir as necessidades espirituais, ou fazer com que as necessidades físicas sejam mais importantes do que as necessidades espirituais, né? Porque, como espírito, eu vou adentrar a eternidade, não é? E aí, toda conquista material, ela vai ficar aqui na Terra, né? Não vai ter nenhum significado quando eu retornar para o plano espiritual, né? Mas as conquistas espirituais, aquelas que eu obtiver aqui durante a minha existência, essas eu vou levar, né? E vai ser importante essa bagagem para o espírito ao retornar, né? Então, quando Paulo ele fala sobre a caridade, ele diz assim, olha, a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, veja que coisa, né? Nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, né? Não cuida, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Veja que interessante, né? Então, veja, a caridade é tudo isso, gente. Então, por que não trazer a caridade para a nossa vida, né? Porque não é bom você ser impaciente, né? Aí, às vezes, a gente luta contra isso, né? Diz que é impaciente, que perdeu a paciência, né, em determinados momentos, né? Mas não se perde aquilo que não tem, não é? Nós, na verdade, nós não somos pacientes. Temos que treinar, né? Temos que treinar mais essa virtude, não é? Então, ele diz que a caridade ela é branda, né? Então, e é benfazeja, branda e benfazeja, né? Então, isso faz bem a gente, não é? Essa brandura, né? Com certeza, né? Essas também são virtudes que nós temos que trazer para a nossa existência, né? Então, a caridade é tudo de bom, né? A caridade é tudo aquilo que nos alimenta espiritualmente e que nos fortalece, fortalece o nosso espírito e vai fazer com que a nossa bagagem espiritual ela volte mais recheada, não é? Então, ele termina aqui dizendo assim, olha, tudo suporta, tudo crê, não é? Tudo espera e tudo sofre, né? Então, a gente, né, como você falou, nós somos imediatistas, né? Quando a gente quer uma coisa, nós queremos para ontem, né, como diz aí o jovem, né? Mas temos que saber esperar, né? Porque tudo tem um momento certo. Quando a gente atropela esse momento, né, as coisas não dão certo. Veja a natureza, né? Ela não dá saltos. Está ali, olha, pacientemente, né? Primeiro um botão para depois chegar na rosa, né? E ali ela, nesse percurso, ela faz tudo pacientemente, sem queimar nenhuma etapa. É nesses exemplos, é no exemplo da natureza que nós temos que nos fixar para que a gente possa copiar e trazer para nossas vidas, né? Então, tudo crer, não é? Como é que está a nossa crença, não é? Então, a gente tem que acreditar mais, né? Tem que ter uma crença solidificada, uma crença que realmente nos fortaleça, nos impulsione pelo caminho do crescimento espiritual, né? Então, como é a nossa crença? Como espírita, você realmente acredita que ao desencarnar,
você vai ser um espírito, a vida vai continuar. Você acredita nisso mesmo de verdade? Ou você tem dúvida, né? Porque alguns espíritas têm dúvida. Eu me lembrei agora de uma história de um senhor, né? Foi espírita, praticou o espiritismo, né, durante a sua vida, mais de 40 anos como espírita, né? E quando estava doente, já velhinho, né, em cima de uma cama, reconheceu que ia desencarnar, sentiu o momento do desencarne, né? Aí ele chama a esposa, né, já falando bem baixinho, né? A esposa bota o ouvido perto da boca dele, né? Aí ele pergunta assim para ela, né? Será que tudo aquilo que a gente aprendeu com a doutrina espírita é verdade? Né? Então, veja, no momento do desencarne que se aproxima, ele pressente isso, né? Ele, será que é verdade mesmo? Será que vai ser do jeito que a gente vai ser do jeito que a gente aprendeu na doutrina espírita, né? Aí vem aquela dúvida, né? Então, a nossa crença, ela tem que ser mais forte, né? Porque nós já tivemos muitas experiências que já nos mostraram, né, outras existências nossas, né, através dos sonhos, durante a noite, né? A gente já teve muitas experiências. Eu já tive várias, né? Eu acredito que muita gente já teve também, né? Nos mostrando, eu já me vi em outras existências, né? Então, isso não resta dúvida, gente. A gente já viu várias vezes para várias existências, né? E ainda viremos para várias existências, né? E, ao sair daqui, continuaremos com a nossa jornada, com a nossa caminhada, né? Aí Paulo diz assim, olha, ele encerrando essa primeira epístola aos Coríntios, ele diz assim, olha, agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Veja que interessante, né? Ele fala da fé, da esperança e da caridade, né? São três virtudes muito importantes na vida da gente, né? A gente precisa ter fé, né? Porque a fé é aquele combustível, né, que nos fortalece, né? Precisamos de esperança, porque se a gente perder a esperança, a gente pode dizer que morreu. Mesmo estando vivo, né, vamos nos tornar um morto-vivo, né? Sem esperança, ninguém pode viver, né? Eu tenho esperança que um dia essa pandemia vai acabar e nós vamos começar a trilhar novos caminhos, né? Não os caminhos antigos, né? Não quero voltar àquela normalidade de antes, não, gente. Eu quero caminhos novos, né? Diferenciados, né? Que venham trazer, agregar mais valor às nossas vidas, né? Porque se aquela vida que a gente estava vivendo fosse boa, a gente não estava passando por essa pandemia. Então, isso quer dizer que alguma coisa estava errada ali, e aí veio a corrigenda através dessa pandemia, né? Então, eu tenho a esperança que isso vai passar, né? Então, já imaginou se alguém perde a esperança? Não vai nada, vai ser sempre assim, né? Então, que maneira de viver é essa, né? Então, esperança em dias melhores, né? Esperança que nós vamos ter muito mais dias de felicidade na nossa vida, né? Então, isso nos alimenta, né? E aí vem a caridade, né? Para completar esse trio que, como Paulo diz, é a grande importância, né? Das três, ela é a mais importante. Por quê? Porque quando você pratica a caridade, né? Olha, ali dentro já está inclusa várias virtudes, né? Você está praticando o amor, você está praticando o perdão, muitas vezes porque você está doando para alguém que teve algum conflito com você, né? Você está praticando a esperança para alguém, né? Eu me lembro de um caso que aconteceu, aqui a gente faz campanha do quilo, né? E a gente distribui cestas básicas, né? Procuramos os bairros mais necessitados e vamos lá, aí distribuímos umas senhas para eles irem pegar a cesta básica, porque a gente faz questão que deles irem lá no centro, né, porque lá a gente faz uma leitura do Evangelho, tudo, né? E é muito bom esse encontro com esse pessoal, né? Aí eu estava entregando essas senhas num bairro da periferia aqui de Ribeirão, né? Bairro muito pobre mesmo, gente.
Aí eu cheguei na última rua desse bairro. Era uma ladeira imensa, né? Aí eu e outro companheiro, a gente entregando as senhas, né? Aí na última rua e na última casa tinha uma jovem senhora me esperando na porta, né? E aí ela disse assim: meu irmão, ela já me conhecia, porque a gente já fazia esse trabalho lá no bairro. Né? Ele disse: meu irmão, você não sabe da felicidade. Quando eu vi você descendo aquela ladeira, eu disse: meu Deus, meus problemas agora estão resolvidos. Né? Porque eu tenho 3 filhos, né? Só mora eu e esses 3 filhos aqui. E eu não tenho nada hoje para dar a eles para comerem. Né? E eu estava pensando aqui o que era que eu ia fazer, né? Pedindo a Deus que me mostrasse uma solução para alimentar essas 3 crianças, né? E quando eu saio, que olho lá para cima e vejo você, eu digo: pronto, está ali a solução dos meus problemas. Né? Aí veja, né, a importância, né? Às vezes uma cesta básica, né, que você acha que não tem muito valor, mas para aquela criatura naquele dia foi de um valor imenso, né? Mas de um valor muito grande. Né? Então, quando a gente faz um trabalho desse, né, e a gente vê o resultado desse trabalho se manifestando dessa forma, né, isso é muito compensador para todos nós que praticamos. Né? Então, a caridade ela tem essa característica, né, de levar o alento necessário, né, no momento certo para as criaturas que estão necessitando muito. Né? Então, Batuíra, né, foi muito feliz com essa mensagem em cima da mensagem de Paulo, né, dessa mensagem que Paulo manda, né, para os coríntios, né, está lá no capítulo 15 do Evangelho. Né? Então, essa forma de praticar a caridade, né, essa importância que é a caridade na vida de todos nós não podemos abrir mão, gente. Não podemos de maneira alguma. Temos que praticá-la e levá-la sempre a todos, né, que precisam, né, e de todas as formas. Até os animais, né? Nós praticamos caridades também com eles. Né? Quer falar, Babi? Não, falou tudo já aí, o que tem que falar. Queria só agradecer mesmo e a companhia de todos aí. E lembrar, né, que a caridade é muito mais do que a gente enxerga aí, não é? Nessa simples cesta, né? Há muito mais além do que essa simples cesta básica que você acabou de falar, que há ali uma gratidão, não é? Apesar de ser um muito pequenininho, que muita gente enxerga não, que não é uma coisa muito grande, mas para ela foi ali o alimento do dia, né, do mês. Então, muitas vezes a gente acha que aquilo ali não é nada, que aquilo ali é besteira, aquele arroz ali, o feijão, o café, qualquer, né, que não é nada, mas um cafezinho ali no dia, um pãozinho, né, alguma coisa ali já é muita coisa para alguém. Um Isso mesmo. abraço também, um bom dia, né? Então é isso. Isso mesmo. É isso mesmo, Eu Babi. queria agradecer aí todo mundo. E eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, se eu tiver alguma coisa mais para falar, fique à vontade. Olha, gente, primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? É muito bom estar aqui com vocês, com todos esses que estão conectados com a gente aqui, né? Muito importante, né? Porque toda vez que a gente participa de um trabalho como esse, né, a gente aprende mais um pouco, né? Isso é muito importante. Aqui ninguém é professor, não. Aqui é todo mundo aprendiz, né? Eu me vejo dessa forma, né? Diariamente eu busco aprender sempre, né? Porque o conhecimento é um tesouro de um valor inigualável na vida do espírito encarnado num planeta de provas e expiações, né? Então, buscar sempre esse conhecimento, né? Aprender sempre, e essa é a nossa condição aqui, de aprendiz, né? Falar sobre a doutrina espírita é o grande presente que a gente tem, que a gente recebe, né? Porque é uma doutrina que tem feito tanto nas nossas vidas, tem feito um diferencial enorme na nossa existência, né? Eu costumo dizer que essa encarnação, encontrando a doutrina espírita, ela se torna um divisor de água em todas as encarnações que nós já tivemos na nossa vida, né? Porque a partir de agora, gente,
A gente não quer mais se comprometer nem se vincular ao mal. A gente agora quer se comprometer com o bem, com o amor, né, e com a caridade. Então, essa encarnação, ela realmente é um divisor de águas que vai mudar as nossas vidas. Como nós vamos nos conduzir agora a nossa existência, né? Então, gratidão imensa pelo convite, gratidão imensa pela companhia de todos, não é? E espero encontrar em outras oportunidades. E, gente, eu gostaria aqui de... Não sei se vai afetar em alguma coisa, mas vou colocar uma oração aqui. Uma oração aqui do... Oração de São Francisco. Pra gente aí fechar os olhinhos, né? Mentalizar Jesus. Só um momentinho. Pronto. Vou colocar a oração de São Francisco para nós. Aí, quem tiver alguém que estiver precisando de prece, né, orações, mentaliza essa pessoa onde ela esteja, mentaliza que Jesus esteja do lado dela ali, restabelecendo energias, né? Restabelecendo o estado dela mental também, tá bom? Muito obrigada aí pela companhia de todos, vocês são muito importantes para as nossas lives, né? Na verdade, as nossas lives não. A live, né? Jesus é o primeiro que chega, né? Depois é a gente que chega. Então, obrigada aí, Amaro, também, todo mundo que está participando aqui. E que se você vai ter a vontade aí de continuar aí acompanhando as lives da gente, o trabalho, acompanha o trabalho dele também. Quem tiver interessado aí nas vibrações de participar, vão no privado lá, né? Podem ir no privado falar com você. E é bom participar, melhora muito o nosso ambiente do lar, o nosso ambiente interior também. Você fica um pouco mais tranquilo, né, durante o dia aí, mentalizando boas energias. Então é sempre bom participar. É um trabalho bonito, um trabalho que a gente nem imagina do quanto chega, né? A gente imagina onde vai chegar o pensamento, mas é muito maior do que a gente imagina. Então, quem estiver interessado aí, é bom, viu? Eu participo, dou uma entradinha lá, eu faço uma prece, às vezes eu faço uma vibração também. E é muito bom. Então, obrigado aí por todos. E eu vou colocar aqui a nossa prece, a oração de São Francisco. Tá, gente? Vamos lá fazer a nossa prece para terminar. Os anúncios do YouTube são maravilhosos. Ai, Jesus, vamos lá. Todo mundo pensando em Jesus, Maria, vamos lá. Estão ouvindo daí, me digam. Vamos lá, fechando os olhinhos aí.
Obrigado, gente. Tem oração linda que me traz boas recordações, onde eu frequentava, na verdade, o centro onde eu frequento, mas está fechado, mas aqui é um centro também, né, gente? É um centro virtual. Então, obrigada aí. Quer falar mais alguma coisa, querido? Só agradecer, né? Dar boa noite a Elizabeth, que chegou aí. Ela está dizendo que vai assistir a gravação depois, né? Vai ficar Forte gravado, tá, abraço. gente? Então, um forte abraço a todos. Beijinho. Foi muito bom mesmo. Boa noite, gente. Obrigada, querido. Obrigada a todo mundo. Boa noite.